Beleza, meu pessoal? Estamos aqui voltando com a nossa gameplay de Divinity 2 Original Sin. Eu dei uma ajustada aqui, eu acho que meu áudio vai estar um pouco melhor do que da última vez. A gente parou terminando o tutorial do barco, né? Tendo pego os 3 barris de Death Fog. Esses barris vão ser bem úteis daqui a pouco, que a gente vai usar para fazer basicamente um boss e achievement que seria bem difícil de fazer normalmente. Vamos estar aqui, por enquanto, só coletando essas coisas aqui na praia, né? Que tudo vai ser útil, basicamente. A gente pode fazer craft, etc. depois. Ou até vender só e é isso, porque dinheiro no começo é importante. Aqui a gente vai ter essa pequena luta aqui, que vai ser um pouco diferente. Que ele fala, os Voidwalking, essas são as mesmas bestas que afundaram o nosso navio. Ah, eles conseguiram chegar na praia, né? Daí, vou chegar aqui. Ah, eu ia tentar começar atacando, mas não rolou. Deixa eu fazer o que dá aqui, buffar. Eu devia ter me buffado novamente em destacar o escudo, mas eu sempre esqueço. Ele fala, você, eu conheço você. O que, de acordo com tudo que se acredita, é que eles são só bestas sem, tipo, intelecto. Então eles não deveriam falar, o que já é estranho. Daí é aquilo que eu sempre falo, sempre tenta ir dando CC. Quanto mais os bichos estão tomando CC, melhor pra gente. Porque evita da gente estar tomando dano. Então, vamos que vamos. Passa aqui. Finaliza o bicho. I thought these bloody collars were supposed to keep those things at bay. Vamos lutar, eles só dão essas carnes aqui, mas dá depois pra usar pra fazer comida simples. Tá difícil de lutar aqui. Drowned aqui. and eaten by a Voidwoken. I wonder in which order. Acho que aqui não tem mais nada, então vamos seguindo. Continuar pegando tudo que a gente encontra pelo caminho aqui. Daí aqui, se você tem Pet Paul, você tem uma conversa com esse Sir Lora. Ele é muito engraçado, esse esquilo montado nesse esqueleto de gato. Então é uma conversa bem interessante, caso vocês tenham interesse em começar com Pet Paul. Alguns dão até umas mini quests ou fazem algumas dicas, eu já acredito disso, mas... No geral, os pets são bem engraçados, então vale a pena. Vou pegar isso aqui. Essa Sharp Rock vai ser útil daqui a pouco, que eu vou querer fazer algumas flechas para usar depois, que eu vou fazer um arqueiro. Essa parte aqui de cima da esquerda, a gente ainda não consegue subir. A gente vai precisar de um teleporte, mas já já a gente pega. Isso é uma coisa que pega logo no começo. A black cat. E daí aqui já o gato preto já começa a seguir a gente também. Esse gato, de preferência, a gente quer evitar que ele morra. Então o tempo todo salvando, porque se ele morrer a gente perde uma quest também. Que a gente quer tirar ele do Fort Joy vivo, daí a gente ganha umas coisinhas extras, sem dar spoiler pra vocês. Aqui a gente vai precisar dessa pá, porque a gente vai querer cavar, né, em alguns pontos pra pegar coisa. A gente já tem um logo aqui em frente, praticamente. Vamos luteando aqui tudo. Pra cá. É aqui. Aqui tem um pontinho de cavar em frente a essa pedra. Aí, ó, dele... Ah, encontrei alguma coisa, você vai lá, cava. Aí. Um arco único, que vai ser útil, já que eu vou fazer um arqueiro, pelo menos por enquanto, um pouco de dinheiro. E uma armadura razoavelmente melhor do que eu tô usando. Então já vamos equipar essa armadura.
vou abrir essa caixa. E aqui, como vocês podem ver, tem uma passagem. É meio ruim de ver ali pelo mapa, mas você sempre acaba vindo pra cá em algum momento. Wonder where this leads. Daí aqui, a gente quer fazer uma coisa. A gente quer pegar esse barril. E aqui tá o Fane. Ele é o primeiro que a gente vai estar recrutando. Mas falando desse barril ainda. Esse barril aqui, ele é de ácido, ou poison, ou como preferir chamar. A gente vai combinar ele com a minha arma. Por quê? Porque daí eu consigo encantar a arma com veneno. Daí, ó, ela dá um daninho a mais. Fora ela tem uma chance de 10% de dar poison no inimigo por 2 turnos. Então assim, tudo quanto é arma que a gente tiver, a gente vai estar fazendo isso. Até pra vender. Por quê? Ó, essa Pocket Knife aqui, ela vale 25 ali embaixo, certo? Se eu encantar ela aqui, é pouco, mas ganhou mais 4 de valor. Então assim, é mais dinheiro que a gente tá fazendo. Só que não todas as armas podem. Tipo, essas wands, elas não podem. Porque elas são um item mágico que ataca a distância e pipipipopopó. Então não vai rolar. Eu vou segurar os Repair Hammers. Até porque nem dá pra encantar, porque eu vou usar eles pra craft. Cracked Sword, vamos encantar também. De 55 vai pra 59. É pouca coisa, mas esse começo vai ajudar muito. Vocês vão ver. Tudo é muito caro nesse começo de jogo. Então tudo que eu puder encantar, vou estar encantando. E daí ou eu vou usar com mais dano, ou eu vou vender por mais dinheiro. E beleza. Todas as armas eu fiz isso. Daí vamos falar aqui já com o Fane. Deixa eu só lutear isso aqui antes. Daí tá falando, aqui que você chega nessa cova e sei lá o que, ele tem o cara olhando pro corpo, e daí você vê, tipo, ele tirando o gorro da face dele, e ele manda, tipo, você, vaza. Daí ele tá falando, como eu vou conseguir, tipo, ele tá falando pra ele mesmo. Daí, talvez... E daí você vê a mão de esqueleto dele chegando, né? Tipo, tentando pegar a pele da face do homem morto. Tentando puxar com força pra cima. E depois de algumas puxadas na bochecha, né? Ele desiste, basicamente, e a cabeça cai no chão, fazendo um barulho. Droga, esse grudou rápido. Eu me pergunto se essa barba age como alguma forma de âncora. Daí, vamos ver como eu vou responder. Eu vou só perguntar curiosamente o que ele tá fazendo. Ele se assusta, fala, não chega perto. Ele fala, é você. Preciso admitir que eu estava surpreso. Talvez... tipo, você seja mais... Quando ele fala buoyant, é uma palavra que basicamente é alguém que... Como posso dizer? Que é bem espalhafatoso do que eu esperava, daí ele fala. Eu vou admitir que minha surpresa me encontrar ele aqui na ilha. E tá falando que da pessoa que roubou a máscara dele, que é a Wendigo. Como ele é um esqueleto, ele sempre tem que estar com o rosto coberto ou com essa máscara dele. E... porque senão ele pode ser atacado por todo mundo, basicamente, porque ele é tipo uma criatura, né? Ele fala que procurou ela até aqui, mas que ela deu a fuga, basicamente. Daí ele volta pro corpo e tenta mexer no rosto, né? Vou perguntar o que ele tá fazendo aqui. Ele fala que é por causa do rosto, né? Mas que outro uso ele teria pro corpo? Ele reclama que tá muito presa ao esqueleto, basicamente. Ele fala que normalmente usaria uma ferramenta, né? Pra tirar isso do corpo. Isso não, a pele, né? Mas ele fala que daí ele conseguiria fazer a máscara, mas que ele não tem a ferramenta. Mostra que ele ainda tá tentando e eu vou perguntar aqui o porquê da máscara, daí ele vai falar a mesma coisa que eu falei antes, que os esqueletos são considerados monstros, sei lá o que. É que eu vou falar basicamente que ele tá na prisão e sei lá o que talvez precise de ajuda pra atravessar tudo isso. Ele fala que ele tem coisas importantes pra fazer na Reaper's Coast. I cannot simply sit about waiting for the rest of you to die so I may continue my business in peace. No.
Ele tá falando que a paciência dele é limitada e que ele não tem paciência pra esperar todo mundo morrer pra conseguir, basicamente, um rosto novo. Indeed. I may be the only E ele Eternal. fala que ele é um Eternal, né, que é basicamente a raça dele. E que ele tá falando aqui, minhas pessoas, né, meu povo parece estar meio distante, At daí ele least from fala. this realm. As Ao for menos the others, nessa, vamos colocar aqui there's terra, an né, mas é mais excavation como uma site at the dimensão Blackwood's que oil ele fala. fields. Perhaps there I'll find my answers. Ele fala que ele tá querendo achar basicamente o pessoal, vou perguntar o que é o Eterno, ele vai explicar que é a raça dele, e que eles são muito inteligentes, que eles criaram várias coisas, principalmente arte ao redor do universo, Wherever they are, I will find them. We will have our world. Vou perguntar por que ele ainda tá aqui, se eles sumiram, e daí ele fala que isso não é muito relevante e que agora é uma hora inconveniente, Several centuries, in fact, e que por or perhaps millennia. One tends to lose track. muitas centenas de anos, talvez milhares, e ele já perdeu conta I do was tempo. sealed in a Que ele tomb foi for selado daring numa to be tumba, curious about the world. E porque ele tava porque ele era muito curioso do mundo, vamos colocar assim, por coisas do mundo. E o rei dele não concordava com o que ele tava fazendo. It seems I was spared whatever happened to the others. I wonder if flowers would be appropriate. Perguntar onde ele pensa que o pessoal dele tá. E They are clearly absent from this world. ele fala and que yet they are eles everywhere. claramente não estão nesse mundo, mas ao mesmo tempo eles estão em todos os lugares. Every one of your races resembles them in some manner. And the statues you have built to your gods look remarkably Ele fala, todo o mundo das nossas raças parece com ele de alguma forma. E as estátuas que criou para os nossos deuses parecem ser um pouco familiar. Perhaps my people have ascended to some Talvez new o realm. pessoal dele meio Or que perhaps ascendeu your para gods are merely novo a folk plano. memory. E talvez o nosso deus seja uma memória folclórica. Regardless, they are not here. De qualquer But I forma, will eles não estão find aqui, que ele vai wherever they encontrar are. eles. Daí é que eu vou falar basicamente I que eu suppose. preciso de companhia pra Servants viajar, ele vai will seem more aceitar, eu vou concordar em ajudar ele, porque ele também tem coisa pra fazer, ele vai falar excelente, e aqui ele vai falar, tá, minha especialidade é ser um mago, mas eu posso ser outra coisa. E no caso, eu não concordo com ele ser um mago, eu acho que ele tem que ser um rogue. Vamos ver aqui. Aqui, rogue. Daí eu concordo, Very well. pipipi, popopó, pronto. Daí ele começa com a classe de um rogue. Ó, vamos vir aqui nas skills. Daí já começa com a adrenalina, o backlash e throwing knife. São skills básicas do rogue. Vamos vir aqui no inventário dele. A gente tem uma armadura melhor, que nem eu já falei, que é a que eu tava usando. Vou equipar. E ele tem 2 adagas, mas as minhas são piores. Tá, então eu vou encantar as adagas dele com poison agora. Combinar. Que daí eu subo o dano que ele vai estar dando nos inimigos, né? Que isso é sempre importante. Deixa eu colocar essa camisa pra vender, porque ela não tem uso nenhum agora mais pra mim. Tinha mais um livro. Eu vou colocar esses livros dele pra vender também. Deixa eu colocar pra ler, caso vocês queiram ler depois. E vocês pausam o vídeo, podem usar o aplicativo pra traduzir. Acho que é isso por enquanto. Aqui eu posso subir, mas eu não vou por enquanto. Só vou lutear esse barril aqui. Veio uma calça. Calça eu quero equipar. Só que eu quero equipar em mim no momento, porque ela dá mais move speed. Isso aqui vai para o Wars também. E agora a gente vai descer aqui. Caso alguém tenha interesse, o Red Prince fica mais pro sul pra recrutar ele. Eu já vou passar por lá, só que antes eu vou vir aqui, que tem um baú aqui atrás dessa árvore. Como vocês podem ver. Vou lutear ele. Outra armadura boa, só que pra mago. Por enquanto vamos só segurar ela. Vamos descer aqui. Daí aqui. Normalmente as pessoas vão vir aqui e subir e vai ter uma cutscene. E eu só vou lutear essa Whisperwood. Eu vou salvar antes, porque eu não quero sem querer ativar essa cutscene. Eu quero só pegar o Whisperwood e sair.
Por quê? Porque tem um achievement de você derrotar esse Bishop e a Dalice. Fazer a Dalice recuar, basicamente. E eu vou estar mostrando como fazer com aqueles barris que a gente pegou do navio. Então, pra você que gosta de achievement, tá aí a dica. Faça o que eu fiz no barril. E você vai conseguir fazer isso de uma forma fácil, porque eles são, se eu não me engano, todos nível 8, tirando os guardas do portão, que eles já são, digamos, parte dali mesmo, então eles são acho que nível 4. Mas ainda assim é muito nível mais alto do que a gente tá nível 2 no momento. Aqui tá o Red Prince que eu falei, se alguém quiser recrutar ele, é só vir aqui e falar, eu não vou estar usando ele. Deixa eu terminar de lutear aqui. Tá, pegamos tudo aqui, vamos voltar pra cá. Aqui tem mais esses 2 barris pra pegar. E tem essa menina que tava presa com a gente no barco, mas eu nem vou falar com ela que não é nada importante no momento. É só ela falando, aqui é muito melhor do que aquele barco, basicamente. E ela tá coletando essas conchas aqui, então se você tentar pegar ela vai ficar brava com você, então só deixa por aí mesmo. Vou pegar isso aqui. E vou pegar isso aqui. Daí a gente voltou no portão pelo lado de baixo. Como é que eu vou passar por aqui sem ativar essa cutscene e perder o que eu falei? Tem uma escada logo aqui na lateral. Daí a gente sobe. E estamos dentro do Fort Joy. Daí aqui tem outra coisa importante saber. Se você vier aqui pra esquerda, vai ter uma cutscene que eles vão te chamar pra jogar carta. A gente não quer fazer isso agora porque eles vão roubar no jogo e vai terminar com a gente ou tendo que pagar eles ou lutando com eles. Por enquanto, vamos só passar reto. Acabei de salvar novamente. E vamos falar com essa mulher. Ela vai dar uma quest. Ela fala que tá procurando por alguém. Ele fala que ele tem um anel de bronze grande, um dragão meio que estampado. E o nome dessa pessoa é Migo. A gente vai falar que não viu. E é isso. Daí ela vai falar que a gente é inútil e que é muito importante achar esse Migo pra gente avisar ela se achar. Vamos descer aqui. Continuar a nossa saga de lutear tudo que a gente pode. Vamos colocar esse livro aqui, eu vou ler, porque ele ensina Recipe. Vou já botar ele no Wars também. Tá. Continuar luteando. Essa mulher aqui, ela é, entre aspas, um easter egg. Entre aspas, ela foi uma quest no começo que não tinha solução. Talvez essa quest tenha sido abandonada, porque hoje em dia ela não é mais. Daí você vê que ela tá procurando pela filha dela, né, que tá perdida. Daí a gente pergunta o que pode fazer pra ajudar. Ela fala, uma bênção, sei lá o que. Se qualquer pessoa ajudando, basicamente ajuda. Ela fala que o nome da menina é Irma. E ela descreve a criança e tudo, né? E eu vou continuar perguntando aqui sobre, mas eu não vou falar muito porque, como eu falei, isso é mais um easter egg. Porque daí se a gente... Ela deu aqui a boneca da menina, só que se a gente falar com esse cara, a gente entende que a criança já tá morta, basicamente. Tipo, ela fala que a mulher basicamente tá desiludida, né? E ele fala que ela morreu pra um Voidwalking e ela tá morta e enterrada por meses já. Então, infelizmente, é isso. Daí, aqui, essa mulher aqui tem com falta de ar por causa do colar, a gente pode tentar ajudar. Daí, tentar puxar um pouco o colar. Daí, se a gente fizer esse aqui de Scholar, por exemplo, a gente realmente consegue ajudar um pouquinho. E ela agradece. Mas é só easter egg também, nada demais. Vamos ver se algum desses personagens que eu falei já tem alguma coisa que eu queira trocar. Da Jute, eu vou falar aqui que ouvi que ela morreu, né? E isso, basicamente. Ela fala pra gente ficar longe dele, que é mentira. E aqui nada também que realmente me interessa. Vamos descer aqui rapidinho. Puxar isso.
as caixas aqui. You there. Esse cara aqui vai dar uma quest agora pra gente, que ele fala que ele consegue ter uma forma de Quite alone. sair basicamente daqui. Eu vou perguntar o que ele sabe, pipipipopó, ele vai falar que tem um artefato que vai ajudar a fugir, que ele teleporta esse artefato e que ele precisa da nossa ajuda pra conseguir. É basicamente matar uns crocodilos, um deles tem a habilidade teleportada e a gente vai ter uma luva deles. E esse item vai ser muito importante agora no começo do jogo. Eu vou falar que eu quero ajudar ele sim, e é isso. Vou perguntar onde a gente acha o crocodilo, e ele vai falar e marcar no nosso mapa. Dito isso, vamos voltar aqui a nossa campanha de saquear tudo que a gente pode nesse jogo. Pegamos aqui tudo que queria. Tem uns cogumelos aqui. Esses cogumelos aqui fazem poção de vida, então são bem importantes a gente pegar. Vou pegar essa Sharp Rock. Vou falar aqui com a Lora, Loss, sei lá como pronuncia. E basicamente ela tá entretida com a estátua do Divine, que é tipo, vamos colocar assim, um deus que está morto. Eu vou chamar a atenção dela gentilmente, ela vai virar, ela vai perguntar quem é a gente. E vou perguntar o que ela tá fazendo aqui de forma tão estranha, ela fala que é nada. I'm just a bit, well, a bit hospitable. Vou perguntar como ela conseguiu a atenção dos You mean you don't Archesters. recognize me? Ela fala que você não me reconhece e que é uma história muito boa. Ela tava fazendo um concerto. But I guess it was too good. I had me a little source flower. E daí a magia dela, né, o Source, apareceu no meio desse concerto e não foi muito bom, né, basicamente. E daí ela parou a magia, mas os Magisters conseguiram pegar ela antes, e por isso que ela foi presa, basicamente. It's nothing really. It's just I'm just a bit, well, a bit. Daí eu tô falando pra ela elaborar melhor sobre isso, né, que ela tá meio que dando volta. Daí ela fala que ela basicamente That ain't bad though. tem alguma I'd give coisa just dentro about dela, pra any, resumir. but I'm a roadside inn. Red like a E goddamn isso vai ficar mais gold claro daqui a inn for pouco, the disembodied. seguindo as quests, daí vocês vão entender. Now isn't that just the question of the hour? I can't be sure just yet. Ela não sabe o que é, mas ela estaria surpresa se fosse um demônio e com certeza não um Sprite, Maybe a talvez um spectre, espectro. but I wouldn't bet money on it. So, how are you enjoying the joy? Ela tá perguntando o que tô achando aqui por enquanto, né, que tá no Fort Joy. E... vamos ver o que eu posso falar aqui. Eu vou basicamente zoar falando que era um lugar bonito e queria conhecer o lugar, então vamos colocar assim, vai. You want to check this place out together? Strength in numbers. Ela fala, você quer conhecer o lugar junto? Conhecer não, né? Ver o lugar pra força em números, etc. Eu vou falar que sim, né? Before we head out, Ela vai falar basicamente que ela é... Ela é uma... Ela é uma maga, basicamente. Ela fala, mas eu posso fazer outras coisas, sei lá o quê. E eu quero ela assim como maga, mas eu vou ver se eu mudo aqui. Eu vou pedir ela como Wizard. E temos nosso terceiro membro. Como Wizard, ela usa magias de fogo e terra. Que a minha intenção é tentar explodir o máximo possível de coisas. Muitas vezes fogo e terra não é exatamente a melhor coisa, porque você se explode também. Mas principalmente o slow do começo da Geomancer vai ser muito bom pra gente usar nas lutas. Vamos ver se eu tenho algum equipamento aqui pra pôr nela. Já tenho, porque ela é maga, então eu vou colocar essa camisa aqui. Vou mover isso aqui pra Wars. O que mais que tem aqui? Acho que é isso por enquanto. Tá, beleza. É uma coisa importante. As habilidades civis. Eu tô com 2 de barter e 1 de persuasion. Então eu sou a face do grupo pra conversar com todo mundo e vender e comprar itens. Ela tá com barter em 1, mas é por causa dela ser humana. O que ela tem é 2 e Lore Master. Então eu talvez foque um pouco mais em Lore Master nela, mas por enquanto não precisa tanto. Que Lore Master 2 é tudo que a gente precisa pra esse ato 1 do Fort Joy. Então eu vou botar um pouco de telekinesis nela quando eu puder, pra facilitar algumas coisas de mover itens. Aqui o nosso amigo, o Fane. Ele está com 2 de Sneaking. E eu vou começar a focar em Chivalry com ele. Por quê?
Porque a gente quer alguém que possa roubar as pessoas. O Sneaking é muito tanto faz. Ele só veio 2, então a gente aceita. Mas a gente precisa de Thievery agora. E a próxima pessoa que a gente vai pegar, que eu falei que eu vou fazer um arqueiro, é a Sibyl, a elfa. Ela tá aqui atrás. So this is Eu vou vir Fortjoy. aqui falar com ela, pra gente já pegar ela também. E eu vou fazer ela como arqueira, por quê? Porque ela tem uma habilidade que ela sacrifica um pouco da vida dela pra ganhar mais 1 de AP e 10% de dano, basicamente, por 2 turnos. Então, é basicamente isso que eu quero. E aqui tá falando que ela tá basicamente escondida, olhando o Largato, esse que tá saindo aí agora, lá conversando. A gente vai chegar perto, ela vai ficar brava, e que a gente pegou ela de guarda baixa, né? Vou falar que eu sou somente mais um humano e não tenho. Tipo, quero arranjar problema. Ela vai reclamar mesmo assim. E daí ela tá com uma agulha basicamente na minha garganta. Tá falando aqui. E parece que ela tem um machucado, um ferimento, né? Tipo, já curado na bochecha dela. Vou perguntar do machucado. Ela vai falar, vai contar a história. E que um largato fez isso e que é a marca de um escravo. Mas agora ela tá livre e ela tá procurando esse lizard pra matar ele, basicamente. E daí eu vou falar que eu não sou um largato, né? Então ela fala que não importa, que eu tava vendo ela atrás da presa dela, né? Então eu vou fazer uma oferta, ué. Ao invés de matar, você pode se juntar a mim e é melhor. Ela vai rir, mas falar que realmente é um pouco de verdade isso. E vou... Tipo, porque ela pergunta o porquê, né? Eu vou falar que é porque eu quero escapar. E daí eu vou falar que a gente salvou ela da morte, né, no barco. Então que a gente pode realmente ajudar. Daí ela vai acabar topando agora, basicamente. Ela tira a agulha, né, e daí ela fala que ela é uma boa rogue. Só que, como eu falei, eu vou mudar ela porque o Bane é um rogue melhor do que ela, na verdade. Vou vir aqui pra Finesse e vou falar que eu quero um Ranger. Confirma, ok. E temos a nossa Ranger aqui, a Sibyl. Daí ela tem Ricochet, Elemental Arrowhead, que basicamente, se ela estiver numa superfície de fogo, ela tira flecha de fogo, se ela estiver numa de água, tira flecha de água e por aí vai. E Peace of Mind, que dá um buff e remove alguns status. Vamos vir agora pro arco. Lembrando que eu tinha esse aqui único, né? Ele dá mais 1 de finesse, eu já encantei ele. Então eu vou estar equipando ele, por enquanto, nela. Daí ela tem Lucky Charm, que é o último que a gente precisava. Então toda vez que a gente abrir um loot, tem chance de vir mais loot nesse lugar. Por exemplo, aqui, vou abrir. Não procou, infelizmente. Mas uma hora vai procar e vai fazer um barulhinho e a gente vai ver nisso. Dito isso, vamos voltar aqui pra cá. A gente vai lutear mais umas coisinhas aqui antes de se preocupar em vender as coisas. E vamos fazer também uma basicamente viagem. Vamos colocar assim. Eu vou entrar aqui, falar com essa aqui. Essa mulher aqui vende as coisas de necromancia. Que ela basicamente, a necromancia funciona assim. Você dá dano físico com base na sua inteligência. Então eu vou querer algumas coisas daqui para a nossa maga futuramente, para que ela tenha a opção de dar dano físico. Claro que isso não é uma prioridade, é só para caso seja um inimigo que apanhe mais rápido de dano físico. Mas por enquanto não tenho dinheiro, então não. E daí a gente vai seguir aqui. Aqui tem mais uma quest que a gente vai
skipar por enquanto, que é pra ajudar um cara que apanhou e tá doente. Pode ver que ele tá com 1 de vida. Em vez de ir pra lá, a gente vai seguir essa descidinha aqui pra essa praia. E assim que a gente chega, a gente vê que tá um pouquinho complicada a situação dessa praia. Vou vir aqui pegar esse braço. Corpses. Subir aqui e pegar essa caixa. Temos agora uma calça de mago. E vamos vir aqui falar com o The Migo. creature heaves through lips. E daí ele fala... Quite Ele tá falando quase que nada com nada, pra ser sincero. Ele fala, você perdido, muito perdido. E tipo, a gente vê que ele tá estranho. E daí ele pergunta aonde cresce Yarrow. Yarrow é o nome de uma planta que a gente já pegou, se vocês repararam tudo que a gente pegou. Daí eu vou tirar essa Yarrow e The vou dar pra creature ele. gingerly takes the plant into his bloodied hand. E daí ele pega, come e você vê que ele recupera um pouco da inteligência dele. E daí eu vou perguntar o porquê que ele tá The creature procurando. clenches the You wouldn't understand. E ele vai falar que, basicamente, que isso é questão do orgulho de pai, o amor de pai, que ele falou que Yarrow é a filha dele, sei lá o que. E o que isso pode ser meio estranho, mas lembra aquela Magister que a gente falou no muro? O nome dela é Yarrow. For you. E daí ele deu o anel pra gente. E ela também tava procurando por ele. Então a gente vai já resolver isso. Indo pra lá. Vamos só terminar de lutear tudo isso aqui. Acho que eu peguei tudo. Ah, tem esse baú aqui. Mais um aqui. Tá. Daí agora que a gente tem esse anel, o que a gente vai fazer? A gente vai chegar aqui. Vai vir qualquer personagem que a gente possa aqui equipar o anel e ganhar Restoration com esse anel. Deixa eu equipar. Não, aqui. Não, a louça aqui, equipar essa calça aqui. Deixa eu marcar esses dois. Não, esse aqui eu vou usar. Marcar isso aqui com Wares. Isso aqui eu vou colocar no Fane, porque como ele vai chegar no range de apanhar de melee, eu quero ele com mais arma. Ela já tem uma, então essa aqui vai pra Sibyl. Edge to Wares. E beleza. Agora que ela tem esse restaurante, o que eu posso fazer? Curar esse cara. Mas antes disso, vou falar com a doutora. E eu vou ela tá falando do paciente e eu vou puxar um frasco pra ajudar. E daí o que aconteceu? A gente ganhou 250 de XP, certo? Vamos mudar pra Sibyl. E vamos castar Restoration e ganhar mais experiência. Dito isso, a gente muda pra Lorce agora. Eu esqueci de equipar o anel. A gente muda pra Lorce, equipa o anel nela. E mesma coisa, Restoration. Ganhamos mais 250 de XP. E a mesma coisa com o Fane agora. Cadê ele? Ali. E lá se vai mais 250 de XP. Daí você pensa, pô, agora você conclui a quest meio que 4 vezes, né? A gente vai concluir uma 5ª agora. Tirei o anel, vou voltar aqui, vou perguntar o que aconteceu e vou sair. Nisso, eu vou castar novamente o Restoration. E concluir a quest novamente. O anel já desequipou.